Se você trabalha com vendas ou já passou por uma negociação, com certeza isso já aconteceu com você. Você está naquele momento derradeiro, no fechamento da venda, e quando você acha que você vai conseguir arrancar o sim do cliente do outro lado, ele solta aquela frase que congela qualquer vendedor. Eu vou pensar e te retorno. Ou então, tá caro demais. 10 entre 10 vendedores já enfrentaram uma objeção. Talvez por isso esse tenha sido o assunto mais pedido aqui no canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para você uma técnica para você contornar qualquer objeção. Fica comigo até o final desse vídeo e eu garanto que você vai saber exatamente o que você precisa fazer quando a resposta do lead do outro lado não for o sim que você esperava. Essa técnica para conseguir contornar qualquer objeção é muito simples. Ela se consiste em apenas 5 passos que, se aplicados na sequência correta, te ajudam a contornar qualquer problema que esteja te impedindo de conseguir chegar no fechamento. Mas antes de te ensinar esse passo a passo, eu preciso te dar uma introdução a respeito de objeções, para que você entenda a psicologia por trás das objeções e consiga aplicar a técnica de uma maneira que ela vai funcionar de fato. A primeira coisa que você precisa entender é que uma objeção não é uma rejeição. Muitos vendedores, quando se deparam com uma objeção como tá caro ou preciso pensar, vou consultar o meu sócio, objeções que vendedores escutam cotidianamente no dia a dia de uma operação de vendas, interpretam aquela objeção como se fosse um não ou uma rejeição. E muitas vezes essa objeção nem mesmo é real. É apenas uma cortina de fumaça para o que realmente está impedindo ele de fechar aquela venda. A insegurança que ele está sentindo. Em vendas, na maior parte das vezes, um não significa um não propriamente dito. Quando o lead te diz não, na verdade o que ele está te dizendo é: eu ainda não me sinto seguro para tomar essa decisão. E é seu papel, enquanto vendedor, conseguir construir essa segurança para que ele tome essa decisão e avance no processo de vendas. A boa notícia aqui é que se ele te trouxe uma objeção, ele está te dando essa pista para que você consiga entender e mapear exatamente o que está impedindo ele de conseguir avançar na tomada de decisão. Imagina que lidar com objeções em vendas é mais ou menos como escalar uma montanha. No começo de uma escalada, tudo é bonito. O terreno é plano, é tranquilo, você está ansioso para chegar no topo e ver a vista, você está com a energia lá em cima, está tudo certo. À medida que você vai subindo, quanto mais próximo do topo você chega, mais íngreme o terreno fica, mais quente o sol tá lá em cima no céu, mais cansado você tá e mais difícil parece que é chegar ao seu objetivo no final da montanha. Mas aqui você precisa entender uma coisa muito importante. Tanto em objeções quanto em escalada, quanto mais perto do topo você tá, mais difícil fica o caminho. E se essas dificuldades estão se apresentando, isso significa que você está muito perto de chegar no seu objetivo. Da mesma maneira, em vendas, se você recebeu uma objeção, isso é um sinal que você está se aproximando do fechamento. E em objeções, assim como numa escalada, saber mapear o terreno neste momento é muito importante. Se você tiver um bom mapa quando você está escalando uma montanha, você vai conseguir saber exatamente qual é o aclive do terreno, quão íngreme ele vai ser, quais vão ser os desafios que você vai encontrar pela frente, se existe algum atalho, algum obstáculo que você precisa contornar. E é exatamente isso que você precisa fazer quando a gente está falando de objeções de venda. Quando você encontrar a primeira objeção, você precisa conseguir mapear muito bem o terreno, conseguir entender exatamente qual é o verdadeiro problema por trás daquela objeção que está despertando a insegurança no lead do outro lado. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Se você não souber mapear muito bem o terreno quando você se deparar com uma objeção, é muito fácil que você interprete essa objeção de uma forma equivocada. E isso vai fazer você perder mais vendas do que qualquer outra coisa no processo comercial. É muito frustrante para um vendedor quando ele já fez todo o processo comercial até aqui de forma adequada. Ele conseguiu os leads, ele engajou esse lead, ele fez a qualificação, ele fez toda a apresentação comercial e quando ele se deparou com uma objeção, ele não soube como conduzir bem, porque ele não soube interpretar, escutar essa objeção. E por isso ele não soube como agir diante dela da maneira mais adequada para conseguir transformar aquela objeção num fechamento. E se você não aprender essa habilidade e executar ela de forma excelente, você não vai conseguir se tornar um vendedor
alta performance. Então a técnica que você vai aprender aqui nesse vídeo é a chave que vai te ajudar a mudar completamente os teus resultados em venda. Até porque o impacto de você não saber como contornar uma objeção e transformar ela num fechamento não é só financeiro, não é só de vendas que a gente está falando, mas é um impacto emocional, psicológico. É horrível para um vendedor quando ele faz tudo certo, chega na frente de uma objeção e não consegue contornar ela de uma forma assertiva para conseguir transformar todo o esforço que ele empregou numa negociação em resultado. Eu sei exatamente como é isso, porque eu já estive na linha de frente negociando e ainda entro em negociações do meu time até hoje. Então eu sei muito bem como é quando você se depara com uma objeção, você ter a segurança de saber exatamente o que você precisa fazer para conseguir contornar e avançar diante dela. Mas sei também como é o outro lado da moeda. Você se deparar com uma objeção e se sentir rendido, frustrado, porque você não sabe como conduzir aquilo para frente. Então, se prepara, pega caderno e caneta, começa a anotar, porque eu vou te dar o passo a passo definitivo e claro para você conseguir contornar qualquer objeção. Uma vez que você entendeu que uma objeção não é uma rejeição, você consegue lidar com isso de uma maneira completamente diferente. Por que é tão importante que você entenda isso antes da gente avançar para a técnica? Em 2023, a Science, uma das revistas de publicações científicas mais respeitadas do mundo, publicou um artigo onde ela mostrava o resultado de um estudo conduzido pela Universidade da Califórnia, que provou e mostrou que a rejeição ativa a mesma região do cérebro que é ativada quando a gente sente dor física, o córtex cingulado frontal. Isso significa que ouvir um não ou passar por uma rejeição dói no ser humano fisicamente. E por isso a gente evita de todas as formas possíveis passar por uma rejeição ou escutar um não. E essa compreensão aplicada a uma profissão onde a gente está diariamente exposto ao não ou à rejeição faz com que a gente entenda que um vendedor precisa ter uma inteligência emocional muito bem construída para que ele consiga alcançar resultados e lidar com essas frustrações no dia a dia de forma assertiva. A compreensão desse fato científico nos ajuda a entender a necessidade de ter a inteligência emocional muito bem desenvolvida quando se trabalha com vendas. Porque um vendedor está diariamente exposto à rejeição e ao não. Você precisa sim buscar se antecipar a elas o máximo possível, sempre conduzindo a sua call da forma mais fluida possível para que você não tenha nenhum tipo de atrito com o cliente do outro lado. Quanto menos atrito você tiver, mais fácil vai ser o seu fechamento lá na frente. Mas se você conseguir chegar na objeção e o cliente do outro lado trazer essa objeção para a negociação, você precisa ter a compreensão de que isso não necessariamente significa um não expresso ou uma rejeição expressa. Significa simplesmente que ele ainda não se sente seguro para avançar e você pode usar isso para conseguir construir a segurança necessária para você conseguir efetivar o fechamento daquela negociação. E é exatamente isso que você vai conseguir fazer quando você aprender a aplicar essa técnica nas suas negociações. Essa técnica se consiste de um método com 5 passos bem definidos para que você consiga contornar qualquer objeção. Ela literalmente vai te ajudar a transformar resistência em oportunidade real de fechamento. E para começar a te ensinar como aplicar esse passo a passo, primeiro eu vou te falar do principal erro que eu percebo que muitos vendedores cometem quando eles se deparam com uma objeção. Aqui, se a gente está dizendo que uma objeção é insegurança do cliente do outro lado para avançar no processo, você não pode de nenhuma forma conduzir essa interação no momento da objeção de uma maneira que aumente essa insegurança ou que crie ainda mais um atrito maior neste momento. O que você precisa fazer é conseguir acolher o cliente e preparar todo o terreno para você conseguir construir esse relacionamento de confiança com ele do outro lado. Então, este momento inicial é o momento principal da aplicação de toda a técnica.
Aqui, de nenhuma forma você vai assumir uma postura combativa diante daquela objeção. E por mais que comigo falando isso agora, isso possa parecer óbvio, eu vejo isso acontecer em inúmeros treinamentos de vendas ou operações comerciais que eu estou estruturando quando eu estou fazendo a avaliação de abordagens comerciais em equipes de vendas. É muito comum um vendedor, quando recebe uma objeção, tentar contestar essa objeção. Eu já ouvi clientes falar, por exemplo, quando um cliente do outro lado diz que tá caro, o vendedor dizer, caro é o que você não tem dinheiro para pagar. Essa é uma abordagem que gera ruptura, que não gera conexão e que não te ajuda a construir a confiança necessária para você conseguir avançar. É por isso que o primeiro passo do método de contorno de objeções é acolher a objeção. Então, nesse primeiro momento, do outro lado, o lead levantar a objeção do outro lado, você vai acolher esta objeção. E assumir uma postura empática não significa validar a objeção dele ou concordar com o lead do outro lado. O que é acolher a objeção de forma empática? O cliente disse para você, eu achei o valor caro. Você não vai dizer, realmente, tá caro. Não, de forma nenhuma. Você vai dizer, entendo o que você está dizendo. Se eu estivesse na sua posição, eu também avaliaria muito bem como é que eu vou investir o meu dinheiro para garantir o máximo retorno. Me diz uma coisa, deixando a questão do investimento de lado, a proposta faz sentido para você? Atende à sua necessidade? E aí, uma vez que você conseguir validar se a proposta que você fez sentido para ele e atende a necessidade, você consegue avançar para o terceiro passo. E esse passo é muito importante para garantir que você vai conseguir conduzir essa objeção para o fechamento. Por quê? Aqui você vai mapear outras possíveis barreiras que te impediriam de conseguir fechar se você contornasse essa primeira objeção que o cliente levantou. Então, você já acolheu com empatia, você já isolou aquela objeção, deixando essa objeção de lado, agora você vai levantar outras possíveis objeções. Imagina o seguinte cenário, você está num jogo de futebol, uma final de Copa do Mundo, você acabou de entrar na grande área com a bola no pé, e aquele gol é o gol determinante que vai vencer a Copa do Mundo. Mas você chutou a bola bateu num zagueiro, felizmente você conseguiu pegar a bola de volta e o rebote voltou para você. Você não vai chutar essa bola direto pro gol outra vez, você vai levantar a tua cabeça, vai olhar exatamente na posição em que o zagueiro tá e vai tentar identificar outras possíveis barreiras até o gol. Você vai olhar onde está o goleiro, aonde estão as traves, se tem outro zagueiro dentro da área, para aí sim entender exatamente aonde você precisa colocar a bola para conseguir garantir aquele gol e a vitória do campeonato. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Uma vez que você acolheu com empatia, conseguiu isolar aquela objeção, entendeu se o valor da tua proposta faz sentido para aquele cliente, agora você vai perguntar para ele, tem alguma coisa além do valor que impediria a gente de avançar a negociação e fechar negócio agora? Quando você coloca essa pergunta, você vai conseguir coletar todas as informações que você precisa de possíveis obstáculos que te impediriam de conseguir fechar aquele negócio. Essa aqui é a hora de você conseguir mapear o terreno, que eu falei para vocês lá no comecinho quando eu fiz a analogia de escalar a montanha. A gente está entendendo quais são os obstáculos que a gente vai precisar contornar. E eu vou ensinar aqui uma dica rápida no meio dessa técnica a respeito de escuta ativa. Escuta ativa não é só você achar que você está prestando atenção ou você simplesmente se concentrar na resposta do cliente do outro lado. É você validar que a interpretação do que você ouviu está adequada e alinhada com o que o cliente quis dizer. E como você faz isso? Perguntando também. Então, ele vai te trazer a resposta para essa terceira pergunta. Ele vai falar, olha, não tem mais nada mesmo. Se a gente resolver a questão do valor, eu gostei da proposta que você me apresentou e eu tô pronto para fechar. Ou então ele vai falar, além disso, eu precisaria ver também a questão do prazo de entrega. Além disso, eu preciso verificar também esse outro ponto. Então, uma vez que ele te trouxer quais são essas objeções, você vai validar isso que ele trouxe para você com ele, para ter certeza que o teu entendimento, a tua interpretação está alinhado com o que ele quis dizer. E como você faz isso? É só pergunta. Então, pelo que você me trouxe, as únicas coisas que estão impedindo a gente de avançar na nossa negociação é isto e isto. Mais alguma coisa além disso? E ele vai validar
e você vai entender se o que você interpretou de fato é o que ele quis dizer. Perfeito? Uma vez que você fez essa validação, aí sim você pode avançar para o quarto passo. E o quarto passo é mágico. Aqui você vai descobrir que você não precisa, enquanto vendedor, contornar as objeções do seu cliente. Existe uma coisa que a gente chama de inversão de polaridade. Se você conseguir aplicar a inversão de polaridade neste momento de forma estratégica e cirúrgica, você vai fazer com que o seu próprio cliente traga a resposta para você do que precisa acontecer para que você feche aquela venda. Então aqui você vai perguntar para ele exatamente isso. Entendi, fulano, que você precisa avaliar a questão do valor para a gente conseguir avançar na nossa negociação. Me diz uma coisa, o que precisaria acontecer exatamente para a gente fechar este negócio? Ou o que precisaria acontecer para que você se sentisse pronto para avançar na nossa negociação? Ou se a gente conseguisse chegar numa solução perfeita para você, como ela seria? Todas essas perguntas devolvem para o cliente do outro lado a responsabilidade de encontrar uma solução para aquela objeção. E você, enquanto vendedor, está ali apenas conduzindo a interação para que ele mesmo chegue na resposta necessária para que vocês consigam fechar. E aqui você vai descobrir que muitas vezes a solução que você imaginou para conseguir contornar uma objeção nem sempre é a solução que o cliente do outro lado precisa para avançar na negociação. Se você se deparou com uma objeção de valor, por exemplo, e você sabe que você tem uma margem, uma gordurinha que você conseguiria queimar num pagamento à vista, e você, no anseio de fechar aquela negociação, falar assim, tudo bem, fulano, então vamos fazer o seguinte, te dou 10% de desconto se a gente fechar agora. E para ele, os 10% de desconto não é uma boa solução, você acabou de queimar a sua negociação. E para você conseguir contornar essa situação que você mesmo criou agora, vai ficar muito difícil. Então quando você pergunta, você dá a oportunidade do cliente de trazer essa resposta para você. E aí aqui você vai descobrir que para ele, por exemplo, trabalhar no prazo faz muito mais sentido, porque ele consegue botar isso no capital de giro da empresa dele e trabalhar o fluxo de caixa de uma forma em que ele vai pagando isso de forma parcelada ao longo do tempo, à medida que ele vai tendo o retorno do investimento que ele está fazendo. Então é muito importante aqui que você entenda que o teu papel enquanto vendedor aqui não é contornar essa objeção, é conduzir a interação para que o seu lead faça esse contorno e traga para você exatamente o que precisa acontecer para que vocês fechem a negociação. Se você chegou até aqui e executou os 4 primeiros passos com excelência, você está pronto para avançar para o 5º e último passo, que é o ponto de conexão entre o contorno da objeção e o fechamento. Aqui você vai obter o teu primeiro acordo de compromisso. Uma vez que o cliente te trouxe o que precisa acontecer para você conseguir fechar aquela venda e avançar na negociação, você vai fazer com que ele assuma um compromisso com você, perguntando algo como: muito bem, João, se eu conseguir o parcelamento que você precisa para encaixar isso dentro do teu fluxo de caixa, a gente fecha o negócio? E aqui você vai obter o primeiro sim. Você não está garantindo para ele que a solução que ele pediu é a solução que você vai entregar, mas você já começa a construir o sim no fechamento. E aí, no fechamento, você vai entender se o que ele te pediu no 4º passo ali é possível de ser entregue. Se sim, excelente, você só precisa fazer o fechamento agora e conseguir garantir aquela venda. Se não, você vai fazendo o alinhamento de expectativas, sempre explicando para o cliente do outro lado por que você não consegue chegar na condição ideal que ele imaginava. Então vamos recapitular os 5 passos para você contornar qualquer objeção. Primeiro, você nunca vai transformar a objeção numa ruptura ou num problema ainda maior com o cliente. Você vai acolher ela com empatia e mostrar para o cliente do outro lado que você entende exatamente o sentimento que ele está passando e que você respeita esse sentimento. Uma vez que você conseguiu acolher com empatia, a gente vai isolar a objeção. Então, deixando a objeção de lado, a proposta faz sentido para você? Se você isolou a objeção e conseguiu validar a proposta, o terceiro passo é mapear outras possíveis objeções, outros possíveis obstáculos para o fechamento. Uma vez que você mapeou
outros possíveis obstáculos, você vai fazer a inversão de polaridade, colocando para o cliente a responsabilidade de encontrar a melhor solução, a melhor alternativa para a gente conseguir realizar o fechamento. Uma vez que você conseguiu essa alternativa do cliente e entende o que precisa acontecer para vocês fecharem negócio, você vai obter o teu primeiro acordo de compromisso. O primeiro sim para você começar a caminhar para o fechamento, tá certo? Percebe que essa técnica de vendas é muito diferente? Ao invés de estar tentando empurrar ou forçar a venda, você está conduzindo o seu cliente como um guia para ele, acolhendo e construindo a confiança necessária para que ele se sinta seguro de tomar aquela decisão. Lembra, venda não é sobre apresentar um produto ou serviço. Venda é sobre construir o sentimento de que ele está tomando a decisão mais adequada para conseguir a solução que ele precisa. E se você conseguir construir essa segurança, essa confiança de que a decisão que ele está tomando é a decisão correta, você vai fechar qualquer venda. Se você quer aprender mais sobre vendas, por favor, curte esse vídeo aqui, já se inscreve no canal e dá uma olhada nos 2 vídeos que vão aparecer aqui para você por uma sugestão do YouTube também. Dentro do canal tem muito material e se você gostou da metodologia que eu apresentei aqui hoje, comenta para mim aqui embaixo também, para que eu possa entender o que vocês estão achando desses conteúdos e se essa técnica fez sentido para você e você acredita que ela vai te ajudar a conduzir as suas negociações de uma forma mais eficiente, comenta aqui embaixo para eu conseguir saber o que vocês estão achando e poder continuar trazendo conteúdo de valor aqui para vocês. Foi bom poder compartilhar esse conhecimento com vocês e até uma próxima.